Então, pessoal, videoaula sobre concordância nominal. Ela começa no 8º ano, mas ela termina lá no 9º, tá? No 8º ano só funciona como um início para terminar lá no 9º. Então, vamos à primeira regra, tá? A concordância nominal, ela se refere a uma palavra que concorda com todas as outras dentro de uma frase. Então, o que vai concordar? São adjetivos, são pronomes, são artigos, né? Por exemplo, a menina saiu. Então, esse a vai concordar com menina, que é o substantivo. Então, eles concordam. Isso se chama concordância nominal. Bom, ali na primeira regra, então, vocês têm adjetivo anteposto. Esse adjetivo vai estar antes de duas palavras com e. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, tem duas palavras interligadas por e. Esse adjetivo aqui, ó, ele tá antes dessas palavras com e. Então, o que acontece quando isso acontece? A regra é concorda com o mais próximo dele. Então, como o caso aqui é mais próximo à escola, então o nova vai concordar com escola. Não concorda com o professores, né? Que seria uma palavra masculina. A mesma coisa vai acontecer nesse outro exemplo aqui, ó. Angustiada. Como ela e ele, tá? O adjetivo tá antes do ela, antes das duas palavras, então vai concordar somente com o ela. Então você tem que cuidar qual é a posição do adjetivo, tá? Se ele tá antes das palavras que se referem, então ele é anteposto. Aí aqui, o angustiado, então vai concordar com o ela. Nós vamos para a segunda regra, que é adjetivo posposto, aquele que vem depois. Gêneros diferentes, ou seja, uma palavra vai ser masculina e a outra feminina. E aí, então, eu vou usar o masculino plural. Essa regra vocês usam muito durante o dia, né? Todos nós usamos, que é quando, por exemplo, tem um menino e uma menina, tá? E vocês têm que falar, convidei, e tem que concordar, né? A gente vai dizer o quê? Convidei eles. A gente não vai dizer convidei elas e é um menino e uma menina. Então, por quê? Por causa dessa regra, tá? Então, aqui nos exemplos, ó. Comprei caque e goiaba. Ó, um é feminino, o outro ó, aqui é masculino, aqui é feminino. Quando tem esses dois aqui são de gêneros diferentes, então aqui vai predominar o quê? O masculino plural. A mesma coisa acontece nesse segundo exemplo. Encontrei Maria e seu irmão. Maria é uma mulher e o irmão é uma palavra masculina. Então, o que acontece? Vai ficar no masculino plural. Plural porque tem dois, tá? Então, como são duas pessoas, aqui no caso, antes ali eram duas frutas, por isso que vai para o plural. O importante aqui é vocês entenderem que qualquer letra, tá? Por exemplo, faltou um S, né? O O e o A, tu botou o A no lugar de O, tá errado. Isso que é importante vocês entenderem, né? E como isso aqui é um conteúdo que começa agora e termina depois, ele é bem importante o início dele para vocês conseguirem acompanhar depois lá no 9º. Aí aqui o arrasados, então, vai concordar com o Maria e com o seu irmão. Agora, mesmo, próprio, incluso, anexo e obrigado. Essas palavras, elas vão sempre concordar com o referente, ou seja, com o que está acontecendo com elas. Então, aqui nos exemplos, ó. Muito obrigada, disse a menina. Quem é que estava dizendo isso? A menina. Então, quando é menina, fala obrigada. Menino, fala obrigado. Por quê? Por causa dessa regra. Então, aqui, ó, a menina e a obrigada. Aqui, ó, os documentos estavam anexos às pastas. O que estava indo em anexo? Eram os documentos. Então, por isso que é anexos. Esse anexos vai concordar com os documentos que estavam indo. Se fossem as pastas estavam anexas. Aí eu colocaria no feminino. Por quê? Porque iria concordar com o referente que seriam as pastas. E aí a última regra que vocês têm
é bom, é preciso, é necessário e é proibido. Essas palavras, tá? Com o artigo, elas vão variar. Ou seja, quando tiver um artigo na frase, ela vai passar para o feminino, vai passar para o plural. E sem artigo, elas não vão variar. Vocês vão copiar idêntico como está aí. Os artigos eu coloquei ali, ó. Quais são os que tem que ter na frase, tá? Qualquer posição na frase, não interessa a posição. E aí, então, aqui nos exemplos. A caminhada é boa, tá? Eu uso boa por causa do a, que é artigo. Então, ó, esse é boa concorda com a. Agora, caminhada é bom. Então, se eu tiro esse artigo, eu uso o invariável, que é o quê? Eu uso como ele está aqui mesmo. Eu só copio dali de cima, tá? Eu não me utilizo, então, desse... Eu não me utilizo desse artigo. Então, como não tem o artigo aqui, ó, ou não tem em nenhum outro lugar na frase, então eu só copio o que ela está, como ela está aqui em cima. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar, pode mandar mensagem.